Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda neste canal. Eu sou Maurício Mendes, professor Maurício Mendes. A vídeo de aula de hoje é um conteúdo da disciplina de História para estudantes do 7º ano do ensino fundamental. Então quero agora compartilhar a tela com você para te trazer este assunto, trazer o tema para esta aula de hoje. Então, a aula de hoje é do capítulo 4, Renascimento e Humanismo, livro da editora FTD, História, Sociedade e Cidadania, com Alfredo Paula Júnior. Então, este é o livro que estou aqui adotando para esta videoaula. Então, vamos para a parte que inicia este maravilhoso capítulo, importante capítulo a ser estudado. Renascimento e Humanismo. Observe aqui a imagem, da página 64. Você conhece os personagens dessa capa de gibi? Eles foram criados por Maurício de Souza. Vou só explicar que não sou eu, é mera coincidência. Aqui Maurício de Souza é um artista brasileiro lido em várias partes do mundo. Essa história aqui foi inspirada na obra Romeu e Julieta, escrita há séculos. Você sabe quem foi seu autor? Ou seja, o autor de Romeu e Julieta? Por que será que uma obra tão antiga como Romeu e Julieta continua a nos encantar ainda hoje? Então, nós vamos saber neste capítulo. Tenho agora aqui a página 65, que vai falar Para Saber Mais, que vai falar um pouquinho sobre essa ideia de modernidade, né? Essa ideia que o Renascimento vai trazer, Renascimento e Humanismo vai trazer. Então, o Renascimento italiano é tido como um momento decisivo para o desenvolvimento da modernidade. Então, nesse modo de ver a história, os artistas e cientistas do Renascimento fecharam a cortina do tempo medieval para abrir uma outra, a de um tempo novo, a modernidade. Vamos agora passar. Eu vou deixar que esse vídeo seja muito extenso, né? Quero te trazer as principais abordagens para te motivar você a ler todo esse conteúdo, a aprender. Espero que esta videoaula te ajude. Vamos ver o contexto em que vai surgir o Renascimento e o Humanismo. Vamos ver o que aconteceu no capítulo anterior, né? Diz que vemos que a partir do século XI a Europa Ocidental passou por uma série de mudanças importantes. Quais foram essas mudanças? Uma delas foi o aumento da produção de alimentos, por causa da expansão das áreas agrícolas e da utilização de novas técnicas. Com o aumento da produção de alimentos, as pessoas passaram a viver mais e a ter mais filhos, o que levou ao aumento crescente da população. Ao mesmo tempo, ocorreu o crescimento do comércio com o Oriente, o aparecimento das feiras e das casas bancárias e o revigoramento das cidades. Tudo isso estou aqui fazendo contextualizando o período que vai anteceder ao Renascimento. A burguesia, que eram mercadores, banqueiros e donos de navios, enriqueceu adotando novos valores e novas práticas. Novas práticas eram medir, calcular, pesar, experimentar,
operações essenciais ao sucesso dos negócios passaram a ser socialmente valorizados. Então essas mudanças que vinham ocorrendo na Europa desde o século XI inspiraram uma nova visão do mundo. Observe que as coisas não acontecem de uma hora para outra. É um processo histórico que vai acontecendo, são mudanças, são avanços. Vai surgindo novos pensamentos, novas práticas, e isso vai formar uma outra realidade. Então nós vimos que essas mudanças que vinham ocorrendo na Europa desde o século XI inspiraram uma nova visão do mundo, da arte e do conhecimento e, ao mesmo tempo, criaram as condições materiais para o surgimento do Renascimento. E aqui nós temos uma breve definição, um conceito do que é Renascimento. Um movimento cultural intenso que começou no século XIV. Observe que as mudanças vêm lá desde o século XI, mas no século XIV, nas cidades italianas, e se propagou pela Europa e foi decisivo na formação do mundo moderno. Então, aqui é no que diz respeito a como vai surgir o Renascimento. Eu tenho aqui na página 67, ou para refletir, conceito e preconceito. Renascimento foi o nome que os renascentistas deram à época vivida por eles e considerada como uma ruptura. Observe que essa palavra ela é questionada aqui para refletir. Como uma ruptura com a época anterior, que era a Idade Média, que ele chamava de, abre aspas, Idade das Trevas, fecha aspas. Novamente, abre aspas, longa noite dos 1000 anos, fecha aspas. Então, os renascentistas acreditavam que, ao desconsiderar a arte e o conhecimento produzido na Idade Média e revalorizar as obras grego-romanas da Antiguidade, estava fazendo renascer a cultura. Daí o nome Renascimento. Essa foi a primeira ideia, nesse contexto, nesse período. Só que hoje, a maioria dos historiadores já não aceita essa visão preconceituosa, ou seja, essa ideia, essa visão de ruptura. Então, o Renascimento, por sua vez, já não é visto apenas como ruptura, ainda que houve, mas também como uma continuidade da arte do conhecimento produzido na Idade Média. Então, aqui nesse para refletir, fazendo aqui uma síntese, uma conclusão desse pensamento, o texto admite que houve a arte e conhecimento na Idade Média. Vai acontecer que ele vai encaminhar para uma nova visão de tempo, para uma nova realidade. E aí é onde surge o Renascimento, e aí flora mais o conhecimento. Então vamos passar para a próxima etapa, próxima página. Quero falar aqui sobre o Renascimento e as suas características. Sabe que elas não estão numeradas, Um pontinho aqui para não dar a ideia de que uma é melhor do que a outra. Então eu tenho aqui 4 características principais apresentadas. Então, para melhor compreender o Renascimento, vamos apresentar de modo simplificado algumas de suas características. Vamos ver aqui: valorização do passado grego-romano. Os artistas e cientistas do Renascimento viam as obras grego-romanas da Antiguidade como modelo e inspiração para suas obras. A outra característica, antropocentrismo. O homem passa a ser visto como um ser criativo, virtuoso e dono do seu próprio destino. A outra característica, individualismo. E essa ideia, essa palavra individualismo, hoje ela tem um outro sentido,
Mas no Renascimento, porém, tinha sentido positivo. Significava capacidade individual, talento e criatividade, né, no ser humano. E a outra característica, podemos dizer assim, enumerando, seria a quarta, uma nova visão do tempo. Para os renascentistas, o tempo pertence ao homem, e este deve usá-lo para se aperfeiçoar, conhecer, experimentar, enriquecer. Né? Então, aqui apresento na página 68 as principais características do Renascimento. Vamos para a página 69, o humanismo. Uma das correntes de ideias que mais contribuíram para a formação do Renascimento foi o humanismo. Então, observe que o Renascimento não acontece só. Essa corrente de ideias, que também é um movimento, né? Movimento intelectual, que propunha o estudo dos autores antigos, que eram os gregos romanos, para construir um novo conhecimento do ser humano e do mundo. Os humanistas traduziram e divulgaram os textos dos antigos e, com base neles, aprofundaram o conhecimento de línguas, literatura, filosofia, história, olha aí a nossa disciplina, e matemática. E interessante que esses autores aqui não vão colocar a teologia, né, que já era uma corrente, um conhecimento bastante próspero nesse contexto. Como esses autores não tinham ideia na ideia de religiosidade, né, eles vão citar apenas esses conhecimentos: línguas, literatura, filosofia, história e matemática. Inicialmente, o termo humanista era usado apenas em relação aos eruditos dispostos a reformar o currículo das universidades. Posteriormente, aplicou-se a todos aqueles que se esforçavam para criar uma nova cultura. Então, os humanistas rejeitavam a cultura dominante, fortemente influenciada pela igreja. Acredito que é por isso que eles não incluíram a questão da teologia, né? Que era uma das partes desenvolvidas pela igreja. Mas isso não quer dizer que esses humanistas eles eram ateus, eram cristãos, né, que queriam reinterpretar as mensagens da Bíblia com base nas ideias da antiguidade. Ideias essas que valorizavam o indivíduo, sua liberdade e sua participação na vida das cidades. Que um pouquinho aqui já na página 69 do humanismo. Vamos avançar aqui um pouco. Se aqui o nosso mouse aceitar isso. Estou travando aqui, mas vamos para a página 70 deste livro. Arte e técnica no Renascimento. Os artistas do Renascimento introduziram inovações técnicas que marcaram a história da arte. Vamos ver aqui algumas delas. Temos aqui, nessa arte técnica do Renascimento, nós temos o realismo na representação da figura humana e das paisagens, o domínio de perspectiva, né, aquilo que está na frente da imagem, no fundo, a questão do tamanho, né? Nós temos ainda a iniciativa de o artista pintar a si próprio, né? Autorretrato ou autopintura, né? Além de produzir imagens de si próprios, os pintores do Renascimento passaram a também assinar suas obras, né? De modo a deixar sua marca e obter projeção social. Vamos agora para o Renascimento italiano. O Renascimento começou nas movimentadas cidades da Península Itálica, como Siena, Florença, Milão, Bolônia. Essas cidades eram governadas por homens ricos e poderosos
que queria criar novas imagens de si e da sociedade em que vivia. Para isso, eles financiaram artistas, cientistas e letrados. Seriam os investidores, né, que investiram, né, na questão do Renascimento, esses talentosos. Comerciantes, banqueiros, príncipes e papas que financiavam um artista ou cientista eram chamados de mecenas. Então está aí o significado de mecenas, isto é, protetores das artes e das ciências. Eram os investidores desses artistas, né? Até religiosos do clero participaram desses investimentos. Agora eu vou para a página 71, fases do Renascimento. O Renascimento italiano pode ser dividido em 3 fases. Quais são elas? O Trecento, século XIV, o Quattrocento, século XV, e o Cinquecento, século XVI. Então, há uma sequência de séculos, né? O Trecento foi um período de transição para a arte renascentista. Um período que vai surgir transição entre essa idade, conhecida como a idade da média, para uma idade moderna, novos tempos. Então, Trecento é esse primeiro momento, visto lá no início do capítulo. E seus principais centros culturais foram as cidades de Siena e Florença, né? Lembre, cidades italianas. E temos 2 importantes artistas dessa época, que é o Dante Alighieri, que é na literatura, e Giotto di Bordone, na pintura. Agora um pouquinho sobre Dante Alighieri, 1265-1321, foi autor do longo poema Divina Comédia, obra com características ao mesmo tempo medievais e renascentistas. Narra a viagem do próprio Dante ao longo do poeta romano Vigílio pelo inferno e pelo purgatório até chegar ao paraíso. Sobre o Giotto di Bordone, 1266 a 1337, é o grande mestre do Trecento na pintura. Nas suas obras, as figuras começam a ganhar vida e movimento. Os rostos se tornam mais expressivos e os cenários começam a ter profundidade. Então, que aí é onde vai usar o domínio de perspectiva, né? Vários dos seus personagens agem como seres humanos, o que era pouco comum na época. Então, observe aqui uma imagem aqui ao lado, as imagens aqui ao lado, que retrata aqui em cima, né? Eu tenho aqui em cima esse memorial a Dante Alighieri, né? De Eurico Paz, 1819-1899, lá em Florença, na Itália. E aqui abaixo eu tenho São Francisco dá seu manto a um pobre. É uma pintura a fresco de Giotto di Bordone, 1296-1297. Ele está na igreja de São Francisco de Assis, em Assis, na Itália. Vamos aqui para a próxima página, 72. Vou agora... O primeiro momento é o Trecento, a primeira fase. Agora vou para a segunda fase, que é chamada de Quattrocento. A cidade de Florença, governada pela família Médici, de 1434 a 1492, tornou-se o principal centro da arte renascentista,
Os Médici foram importantes mecenas dos artistas, né? Lembre-se que mecenas são aqueles investidores, os financiadores dos artistas. E entre eles destaca-se, nesse período, o 400 Brunelleschi, Donatello e Botticelli. Vamos para o primeiro, Filippo Brunelleschi. Desculpe aí a pronúncia, né, do inglês. 1337-1446. Foi pintor, escultor e arquiteto, além de ter conhecimento aprofundado de matemática e geometria. Seus trabalhos mais conhecidos é a cúpula da Catedral de Florença ou Catedral de Santa Maria del Fiore. Observe aqui a imagem desse importante pintor, escultor e arquiteto. Donatello, 1386-1466, é considerado o primeiro dos grandes escultores renascentistas. Ele vai fazer aqui essa estátua de Davi, esculpida por ele. E temos aqui na página 73, Sandro Botticelli, 1445-1510, foi um dos principais pintores da cidade de Florença, no 400. O artista se inspirou inicialmente na mitologia grego-romana e mais tarde na tradição cristã para realizar sua obra. Nós temos aqui esse quadro aqui, está na figura aqui, que é o Nascimento de Vênus, de Sandro Botticelli. E agora eu vou para a outra fase, que é no século XVI, que é o Cinquecento. A cidade de Florença perdeu importância e Roma passou a ser o principal polo cultural do Renascimento. Entre os maiores nomes da pintura italiana no Cinquecento estão Leonardo da Vinci, Michelangelo, e Buonarroti e Rafael Sanzio. Vamos para cada um deles. Leonardo da Vinci, 1452-1519. Esse homem que foi esse grande gênio, foi pintor, escultor, arquiteto, cientista, engenheiro e inventor. Projetou armas, pontes e cidades e pintou obras como uma das mais famosas, né? Eu cito aqui duas: Mona Lisa e A Última Ceia. Vamos passar um pouco aqui, vamos para Michelangelo, 1475-1564. Foi escultor, pintor e arquiteto. É conhecido como poeta do corpo. Pela forma precisa como representou cada músculo, ruga ou veia, e pela plasticidade e força interior de seus personagens. É um dos grandes escultores deste período renascentista. E Rafael Sanzio, 1483-1520, utilizou com eficiência as técnicas de pinturas criadas durante o Renascimento. Foi o retratista oficial de alguns dos homens mais ricos e poderosos do seu tempo, príncipes e reis, né? Grandes artistas. É autor da obra Príncipe. Vamos agora para a expansão do Renascimento. Lembrando que eu estou fazendo uma abordagem, dando algumas pinceladas para esse vídeo não ficar muito extenso.
o Renascimento se expandiu a partir da Itália, né? Se surge na Itália, vai se expandir a partir de lá e para outras partes da Europa. Um fator que contribuiu para a divulgação das obras renascentistas foi o aperfeiçoamento da imprensa, né, de Johannes Gutenberg, 1468, né, com Johannes Gutenberg, onde vai surgir a imprensa, né, aí que a questão do que é escrito na literatura vai se expandir, né, o que vai permitir a impressão de muitos textos, né, em pouco tempo e com maior quantidade. Vamos para alguns escritores, né? Estamos falando dessa expansão com o surgimento da imprensa. Nós temos aqui Luís Vaz de Camões, 1524-1580, né? Os Lusíadas, né? É a sua obra-prima. Eu tenho Miguel de Cervantes, 1547-1616, a principal obra desse extraordinário escritor espanhol, né, é Dom Quixote de La Mancha. Temos Thomas More, 1478-1535, foi escritor e jurista inglês, o autor de Utopia. Olha, William Shakespeare, 1564-1616, lembra na capa, né, do desenho de Maurício de Souza. Então está aqui o seu autor esse incrível romance da literatura, né. Então, também era inglês, foi um dos maiores autores de peças teatrais do mundo. Criou tragédias como Romeu e Julieta, Hamlet e Macbeth. Novamente, desculpe aí o inglês, viu? Comédias como Sonho de uma Noite de Verão e dramas históricos, como um deles Henrique VIII. Então, se era inglês, né, vai fazer uma obra um dos seus principais reis, né? Então, e os cientistas do Renascimento? Nós temos aqui outro importante pensador da época, na questão cientista, Nicolau Copérnico, 1473-1543, matemático e filósofo, nascido onde é hoje a Polônia. Escreveu os movimentos da Terra e formulou a teoria heliocentrismo, ou seja, o Sol como centro do sistema planetário. Lembramos que naquela época o pensamento que a igreja defendia era geocentrismo, né? Uma Terra no centro de tudo, e o centro do universo, e o Sol girava ao seu redor, né? Na verdade, o Sol se movimenta, é um movimento aparente do Sol, né? Vemos isso em ciência. Mas foi Galileu Galilei, 1564-1642, o cientista que comprovou a teoria do heliocentrismo, proposta por Nicolau Copérnico. Por meio de um pequeno telescópio construído por ele mesmo, Galileu verificou que a Terra era apenas mais um astro entre milhões de outros. Está dois importantes cientistas do Renascimento. Então, eu findo aqui, né, a uma breve exposição sobre Renascimento e Humanismo. Apresentei neste vídeo o contexto, né, que vai surgir o Renascimento, né, a questão do conceito e preconceito nessa período de Idade Média para uma nova fase da modernidade, novo período. E aí as características do Renascimento, aqui é apresentada 4 características. A questão do humanismo, que foi decisivo, importantíssimo na contribuição da formação do Renascimento.
E aí eu tenho a arte e técnicas do Renascimento. Temos a questão do Renascimento italiano, fase do Renascimento, 300, 400, 500. E aí temos os grandes personagens, né? Na pintura, na escultura, na literatura e na ciência, né? Na questão cientista. Então esse foi o nosso vídeo. Vamos aqui desejar a você bons estudos, né? boas leituras, com cautela, com cuidado, com atenção, vai resultar em boas notas. Então, um forte abraço, até o nosso próximo vídeo, onde eu estarei aqui trazendo mais lições, mais conteúdo para você, para a sua formação acadêmica. Então, até a próxima oportunidade. Deus te abençoe.